Olá! Nessa aula vamos falar um pouco sobre previdência complementar. Qual é a função da previdência? Bem, nós temos a previdência social, que tem a função de proporcionar ao indivíduo e aos seus dependentes as condições socialmente definidas como indispensáveis à sua manutenção quando da perda de capacidade de trabalho. Então nós vemos assim como sendo o básico, a previdência social. E nós temos a previdência complementar, que tem uma função de manutenção do padrão de vida após a aposentadoria, em geral, em relação a um padrão acima desse básico. Temos aí, pela própria Constituição, algumas definições relacionadas aí à previdência privada que nos ajudam a compreender o seu caráter. Primeiro, ela é complementar, isso nos induz a pensar aí que tem também a necessidade de uma previdência básica, né? Ela é complementar essa básica, ela não é a básica, ela não foi feita com essa função. Ela é autônoma em relação ao regime geral, então são duas coisas separadas, independentes. Facultativa, a filiação é facultativa. O indivíduo ele só vai participar se desejar participar, não é uma filiação obrigatória, né? Mesmo quando a gente vê aí planos de previdência complementar de empresas, né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre o que é isso, né? Mas são as entidades fechadas de previdência complementar, em que aquela empresa ou aquele órgão ou aquele ente federativo tem a previdência para os seus servidores, previdência complementar para os seus servidores ou a previdência complementar para os seus empregados, e a grande maioria dos empregados que ganham acima de um determinado valor tem essa previdência complementar. Mas ela não é obrigatória. Esse empregado, ele pode, se desejar, sair ou nem chegar a entrar nesse plano de previdência complementar. Então, ela é facultativa, ok? Embora muitas vezes seja vantajoso fazer parte desse plano de previdência, como a gente vai explicar mais adiante. Ela é baseada na Constituição de Reserva, então a gente tem aqui regimes capitalizados, regulada, tem toda uma legislação a respeito e ela garante acesso às informações relativas à gestão do plano, garantindo aí o máximo de transparência possível. E nós temos uma legislação de previdência complementar brasileira que é bem desenvolvida em relação a isso, né? Os critérios de gestão, de transparência são muito bem definidos e nós temos aí uma boa regulação relacionada a isso, garantindo a todos os participantes acesso a essas informações. E nós temos algumas leis complementares, né? Além do que está definido na Constituição, nós temos algumas leis complementares que falam a respeito da previdência complementar, né? A lei complementar é uma lei que tem como propósito complementar, explicar, adicionar algo à Constituição. Então, nós temos aí principalmente as leis complementares 108 e 109 de 2001, que falam especificamente de previdência complementar, aberta e fechada, como a gente vai ver. Pensando aqui um pouquinho mais sobre a previdência complementar, né? Qual que é o papel dela, para que ela serve? Vamos pensar primeiro em uma situação em que o trabalhador na ativa ganha, por exemplo, R$ 3.200 por mês, o teto do INSS é R$ 6.500. Então, ainda que ele contribua com valores máximos, o máximo que ele conseguiria de renda seria aqueles 3.200, que é a renda efetiva dele, certo? E que está abaixo do INSS. Nesse caso, esse trabalhador não vai procurar uma previdência complementar. Temos aqui um segundo caso em que o trabalhador, né, na ativa, enquanto ele está trabalhando, ganha R$ 15.000, quando o teto do INSS é de R$ 6.500. Bem, então, quando ele se aposentar, o máximo que ele conseguiria receber de benefício previdenciário seria o teto do INSS. A renda desse trabalhador com a aposentadoria cairia substancialmente, então o padrão de vida dele diminuiria bastante. Então, este tipo de trabalhador recorre à previdência complementar
para, enquanto o período em que ele está trabalhando, fazer contribuições, acumular uma determinada reserva que seja suficiente para pagar depois um valor de benefício que complemente a renda dele, de forma que ou ele tenha esse mesmo padrão de vida ou algo mais próximo em relação ao que ele teria caso ficasse só no regime geral, recebendo no máximo aquele valor que é o teto do INSS. Como funciona então a previdência complementar? Bem, nós temos durante a vida ativa, durante a vida laboral, né, enquanto a pessoa está trabalhando e tendo renda de trabalho, ela faz depósitos periódicos que vão se acumular, formando um conjunto, né, formando um montante de recursos, e esse montante de recursos futuramente vai se transformar em uma renda mensal de aposentadoria. Bem, vamos falar agora da diferença entre entidades abertas e entidades fechadas de previdência complementar. Primeiro, as entidades abertas. Nós temos aqui EAPC, que é entidades abertas de previdência complementar, e depois entidades fechadas de previdência complementar, EFPC. As abertas, elas podem ter ou não fins lucrativos. Isso é uma faculdade. Mas as fechadas não podem ter fins lucrativos. Já temos aqui o nosso primeiro diferencial, né? Outro diferencial. Nas abertas, qualquer pessoa pode participar, né? Muitas vezes elas são inclusive comercializadas em bancos, elas são comercializadas aí para o público em geral. Enquanto as fechadas, elas são acessíveis apenas a integrantes de um determinado grupo, como uma empresa, uma classe, mas é sempre definido por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas pode ser, por exemplo, os empregados de uma determinada empresa ou grupo de empresa, os filiados, os associados a determinada associação, mas sempre está identificado com um grupo. O que é mais comum, a gente chamar alguns planos de previdência complementar, os mais conhecidos são PGBL e VGBL, que na verdade não é exatamente um plano de previdência complementar, mas um plano de vida com cobertura por sobrevivência, mas na prática eles são muito próximos. Então, muitas pessoas, quando vão discutir previdência complementar, acabam falando aqui de PGBL e VGBL. Enquanto nas entidades fechadas, o que a gente vê assim, de mais conhecidos são os fundos de pensão. As entidades fechadas elas também são conhecidas como fundos de pensão. Então, nós temos aí um panorama geral das diferenças entre as duas. A lei complementar, aqui ainda sobre as entidades fechadas de previdência complementar, a lei complementar 109, ela fala bastante sobre isso, as entidades abertas, as entidades fechadas, faz aqui algumas definições. Pela lei 109, as entidades fechadas são aquelas acessíveis na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresa ou aos servidores da União, estados, dos municípios, entes denominados patrocinadores, ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista, setorial, denominado instituidores. Aqui a gente tem, quando está na iniciativa privada, nós temos os empregados e servidores, quando a gente está trabalhando aí com servidores públicos, seriam os empregados do serviço público, a gente chama de servidores, mas aqui a gente tem uma relação de trabalho existente entre aquela que é a patrocinadora, que tanto pode ser algum ente federativo, União, estados e municípios, quanto uma empresa ou grupo de empresas. E essa patrocinadora, ela tem aqui algumas obrigações em relação ao plano, Ela responde solidariamente até determinado ponto em relação a esse plano, e os empregados também contribuem aí periodicamente para formar aí todo o montante necessário para o pagamento futuro das aposentadorias. E nós temos aqui a figura também dos associados ou membros, Quando a gente tem associações, quando a gente, por exemplo, o IBA é o Instituto Brasileiro de Atuária e o IBA tem a previdência complementar para os seus associados, para os seus membros, que é o IBAPREV. Isso é possível, mas o IBA não tem, enquanto um instituto, o mesmo poder financeiro que algumas empresas, grandes grupos de empresa têm. E por essa característica que não é única do IBA, mas de vários aí instituidores, esses instituidores, por essa limitação desse poder,
desse poder financeiro, a previdência complementar para esses instituidores ela vai seguir algumas regrinhas diferentes, né? Por exemplo, ela só pode ser do tipo de contribuição definida, exatamente para ter o menor risco possível para esses entes que são denominados instituidores, certo? E os associados ou membros fazem as contribuições regularmente, todo o plano é gerido regularmente, mas a modelagem do plano ela já é diferenciada, dado que a gente tem aqui algumas características diferentes de como esses grupos são formados, né? Enquanto para os grupos com patrocinadores, eles podem ter um leque de modalidade de previdência maior, né? Pode ser um plano de contribuição definida, um plano de contribuição variável, porque é permitido aí assumir alguns riscos a mais, caso se veja aí que isso é coerente, né? Isso vai trazer um benefício para os participantes desse plano. Em relação à estrutura, né, regulamentação, fiscalização, até 2009 a gente tinha o Ministério da Previdência Social e o Conselho de Gestão de Previdência Complementar como órgão regulador e a Secretaria de Previdência Complementar como órgão fiscalizador. A partir de 2010 houve aqui algumas mudanças, né, e foram criadas mais instituições, né? O que nós tínhamos antes passou a ser agora o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, como sendo o órgão fiscalizador, enquanto o CNPC o órgão regulamentador. E também foi criado a Câmara de Recursos e a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar como órgãos aí complementares, formando todo esse conjunto de órgãos relacionados aí à previdência complementar, né? Aqui para entidades fechadas, certo? E nós temos aqui não mais o Ministério da Previdência Social, agora a gente tem o Ministério da Economia, então esses órgãos estão todos vinculados ao Ministério da Economia atualmente. Em relação às entidades abertas, que a Lei Complementar 109 define da seguinte forma: as entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima e têm por objetivo instituir e operar planos de benefício de caráter previdenciário, concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. Então, repara que a gente não precisa mais ter aquela vinculação ao grupo, né? Quaisquer pessoas físicas podem fazer parte. Em relação à estruturação, regulamentação, fiscalização, nós temos que elas estão vinculadas ao Ministério da Fazenda, né? Aí nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados para regulamentar, a SUSEP fiscalizando, que a SUSEP, né, ela atua tanto em previdência aberta, seguros, quanto em capitalização. Mas aqui a previdência complementar aberta está vinculada, portanto, aqui à SUSEP. Obrigada, até a próxima aula.